Olá! Seja muito bem-vinda ao Vem com o Tempo podcast. No meu podcast, eu compartilho as minhas experiências e percepções ao longo do tempo para te ajudar no teu desenvolvimento pessoal. Pega aí teu fone de ouvido e deixa que eu te leve para conhecer um pouquinho mais das minhas vivências e ideias sobre coisas da vida. Eu me chamo Valquíria Tavares, sou uma mulher de 31 anos e também sou psicóloga com pós-graduação em psicoterapia cognitivo-comportamental. Se tu quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, ver minha carinha, acompanhar minha rotina e ver minhas doguinhas, vai lá no meu @valtavarespsi no Instagram e no TikTok. Gente, antes de iniciarmos o episódio de hoje, tenho 3 avisos para dar para vocês. O primeiro é que talvez vocês escutem no fundo a Pandora latindo, a Lolita também pode dar uma latidinha de vez em quando, que são as minhas 2 doguinhas que eu tenho aqui em casa. A segunda coisa é que se vocês quiserem acompanhar este episódio em vídeo, vocês podem ir lá no @valtavarespsi no YouTube. Ok? E a terceira questão é que eu vou fazer algumas pausas estratégicas aqui para conseguir me hidratar, porque senão eu não consigo chegar até o fim desse episódio. Gente, vamos começar então a nossa conversa de hoje. Eu pretendo colocar esse vídeo de uma forma mais orgânica mesmo, esse episódio de uma forma mais orgânica, então me perdoem se tiverem alguns errinhos, enfim, da minha linha de raciocínio, porque esse episódio ele é completamente sem nenhum roteiro mesmo. Acho que é o primeiro ou segundo episódio, assim, que eu gravo sem roteiro nenhum. Mas a primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é que estou retornando aqui ao podcast, realmente depois de bastante tempo, mas foi necessário fazer essa pausa aí por algumas questões mesmo de vida pessoal que andaram acontecendo por aqui, que vai aparecer bastante no episódio de hoje quando a gente estiver conversando, tá bem? Então, gente, o nosso episódio de hoje, ele vai ser justamente sobre esse ponto, assim, quando as coisas não saem como planejado, como que a gente lida com isso, tá? Então, saber lidar com as coisas que não são planejadas, que saem fora do nosso roteiro, vem com o tempo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, gente, se fosse em qualquer outra época, as coisas que aconteceram agora, nesses últimos meses aqui comigo, né, que não foram só coisas ruins, mas enfim, foram bastante coisas ao mesmo tempo, bastante coisas na sequência, assim. Se fosse em outra época, eu estaria muito mais, assim, chateada, irritada, enfim. Eu estaria talvez até muito mais ansiosa por conta dessa questão de as coisas terem saído muito fora do planejado, principalmente nesse último mês, tá? De fevereiro. Então, eu tô gravando isso agora em março. Hoje é terça-feira de carnaval aqui. É dia 4 de março. Então, a gente vai conversar sobre esse tema a partir das minhas experiências aí que eu tive nesse período, tá? Então, gente, deixa eu contextualizar pra vocês o que aconteceu, né? As coisas estavam indo tudo tranquilamente bem no ano passado, no final do ano passado, ali em novembro, enfim, final de novembro, início de dezembro do ano passado, tava tudo ocorrendo bem. Foi uma época que eu decidi me afastar um pouco mais aqui do podcast por uma questão de que eu tava passando por uma situação de enfrentamento de medo. Então, muitas de vocês não sabem, mas eu tive algumas questões com direção, né? Eu tive fobia de direção e foi uma fobia bem difícil de superar, assim, por uma questão de eu ficar realmente muito nervosa no trânsito, né? A minha questão toda era com o trânsito, porque há 12 anos atrás, mais ou menos, 12, 13 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, eu tinha carro, né? Eu dirigia, eu já tinha tirado a carteira e tudo mais. Mas aconteceu uma situação bem traumática comigo, tá? E que eu decidi me afastar de dirigir por um tempo. Só que esse tempo, ele foi durando, ele foi se arrastando, ele foi se prolongando. E eu decidi que, então, tava na hora de eu superar esse medo, porque o meu pai queria muito me dar um carro, agora de presente, assim, né? Ele realmente quis me dar um carro, um pra mim, outro pra minha irmã. E aí, nessa questão de ganhar o carro, eu tinha que superar o medo, porque como é que eu ia pegar um carro e eu não ia conseguir dirigir? Como é que eu ia ganhar um carro e esse carro ia ficar parado dentro de uma garagem? Né? Então, eu tive que entender, né, que esse era o momento realmente de eu superar essa fobia. Isso aconteceu ali de metade para o final de novembro do ano passado, de 2024. E aí, gente, eu fiquei ali uns 2 meses, assim, superando essa fobia, né? Superando essa fobia, assim, até eu voltar da praia depois do Réveillon já, né? Continuei trabalhando as questões ali
de direção, continuei pegando o carro em momentos que eu podia pegar o carro, em momentos que eu tava com outras pessoas primeiro e depois sozinha. Então eu fui pegando o carro e fui pegando o jeito. Hoje eu considero que devo estar uns 90% com essa fobia superada, assim. Tem algumas questões ainda que eu preciso trabalhar. A lomba, onde aconteceu o acidente de trânsito lá 12 anos atrás, 13 anos atrás, é uma lomba, né, um morro, como alguns lugares aqui do Brasil chamam, que eu não consigo passar ainda, né, porque é realmente uma lomba muito íngreme. Eu sei que o carro é automático, eu sei, tudo racionalmente eu sei, né? Eu entendo que o carro é automático, que o carro não vai cair para trás, que foi o que aconteceu com o meu antigo carro lá há 12, 13 anos atrás, quando aconteceu esse acidente. Mas eu ainda assim fico com receio de passar nessa lomba, nesse morro aqui de Porto Alegre, que é realmente muito íngreme. Para quem conhece aqui, Porto Alegre é a Lucas de Oliveira, tá? A rua Lucas de Oliveira aqui no bairro Petrópolis. E aí, gente, o que acontece é que muitas vezes eu tive que desviar de alguns caminhos para não pegar essa lomba, né? Para não subir na Lucas de Oliveira. Mas tudo bem, eu tava levando super numa boa. Tava tudo certo, tudo maravilhoso. Tudo indo conforme o planejado em relação a isso, assim, melhor até do que o planejado, porque eu realmente consegui até pegar um pouco de estrada já, então, assim, foi muito legal. Realmente, eu sinto que eu superei bastante já desse medo. Mas, agora em fevereiro, as coisas começaram a dar uma complicada. Não em relação ao meu medo, não em relação à minha fobia, isso continua tudo certo, tudo bem. Inclusive, foi muito importante nesse momento eu ter superado essa fobia de direção, pelo menos uns 90%, porque realmente aconteceram coisas bem inesperadas, assim, com o meu carro e com outras coisas na sequência que vocês vão entender. O que aconteceu, então, gente? No dia 8 para 9 de fevereiro, tá? Logo antes de eu viajar, eu ia viajar para São Paulo no dia 12 de fevereiro com meu namorado. Do dia 8 pro dia 9 eu deixei o carro estacionado na rua, porque aqui no meu prédio não tem garagem, né? Então, assim, é um lugar que eu não gosto de deixar o meu carro, mas por falta de estacionamento aqui por perto do bairro, eu acabei deixando ele na rua, porque até então eu deixava ele na rua e tava tudo certo, nunca tinha acontecido nada. Nunca tinha visto nenhum relato, assim, ouvido nenhum relato de algum vizinho que tivesse tido esse problema que eu tive. Mas acabou que do dia 8 para o dia 9 de fevereiro, então, bateram no meu carro estacionado. Sim, conseguiram fazer essa proeza. E aí, gente, as coisas saíram completamente do planejado. A rota mudou totalmente. Por quê? Eu tinha muitas coisas para fazer antes de viajar, que eu ia viajar então no dia 12, na terça-feira, isso aconteceu de sábado para domingo, né? Na verdade, eu ia viajar na quarta-feira, eu acho. Enfim, era por ali. Terça ou quarta-feira eu ia viajar e, tipo, tinha um monte de coisa pra resolver antes e tal. Tinha um monte de paciente pra atender. Enfim, porque eu sou psicóloga, né? Pra quem não sabe, eu atendo na clínica. Tenho os meus pacientes online, então eu não podia deixar ninguém na mão ali, até porque eu queria atender todos os meus pacientes antes de viajar. Isso, eu ia viajar na quarta-feira. Então, eu tinha paciente segunda e terça, e eu tive que reformular toda a minha agenda ali para conseguir ainda atender os pacientes, mas ainda assim levar o carro no concerto, levar o carro até o lugar onde eu comprei o meu carro e tive que deixar lá, né? Tive que fazer toda essa mão aí, toda essa função de pedir pro seguro ir lá fazer a vistoria do carro para que daí pudesse ser acionada a franquia, para que daí pudesse ir pro concerto o carro, enquanto eu estivesse em São Paulo já. Então, tudo isso aconteceu, assim, 2 dias, um dia antes de eu viajar para São Paulo. Para vocês terem ideia, eu consegui deixar o carro realmente, assim, depois de terem feito a vistoria e tudo mais, na terça-feira eu ia viajar na quarta-feira de manhã. Então, assim, foi super corrida a coisa, mas deu certo, né? Assim, não posso dizer que essa parte, assim, não deu certo, mas ainda assim tem mais coisas por vir. E aí, gente, beleza, deixei o carro lá, né? Eu fui pra São Paulo, tava tudo certo. E aí, seguiu a vida. Voltaria voltaria da viagem de São Paulo no dia 18 de fevereiro. Foi o que aconteceu, nós voltamos, eu e meu namorado, tava tudo certo, né? Tudo maravilhoso. A gente pegou, então, um carro
reserva do seguro, que o seguro da direita é um carro reserva no meu seguro por 30 dias. E aí, então, fui lá pegar, né, o tal do carro numa dessas locadoras de carro que tem aqui em Porto Alegre. E aí, beleza, gente, peguei o carro e tal, enfim, tive que ainda pegar um carro que eu nunca tinha dirigido na vida. Peguei o carro e fui super tranquila, assim, no sentido de dirigir mesmo aquele carro que eu nunca tinha dirigido antes e tudo mais. Foi um desafio, assim, em termos de ansiedade até pra mim, mas foi mais ansiogênico porque eu tinha pressa naquele dia pra chegar em casa, porque eu tinha compromissos ainda naquele dia que eu chegaria, tá? Então, na verdade, a minha ansiedade foi mais em torno disso, né? Das coisas que poderiam sair do meu controle ali no sentido de eu não saber se eu ia conseguir chegar a tempo, porque tava realmente demorando bastante pra ser liberado ali o carro na locadora de veículos, tá? Então, eu peguei ali o carro e tive que, assim, correr muito, porque eu ainda tinha que largar meu namorado em casa, depois eu tinha que voltar aqui pra casa, então, assim, foi muita função, tive até que fazer uma reunião da casa do meu namorado mesmo pra dar tempo. Mas deu tudo certo, assim, até aí tudo bem, tudo maravilhoso. E aí, gente, o que acontece? Como eu falei pra vocês, aqui no prédio não tem garagem e eu tenho que achar alternativas de lugar pra colocar o carro, porque, de novo, não tem nem estacionamento aqui perto, né? Eu tô atrás, assim, eu tô realmente me empenhando agora em ir atrás desse estacionamento. Por enquanto, o carro tá ficando estacionado no mercado aqui na frente do meu prédio, porque eu falei com os seguranças ali, eles deixaram eu colocar o carro ali por enquanto, mediante alguns dados ali que eles pediram pra mim. E até, né, agora tá tudo ok, assim, nesse meio tempo pra quando meu carro chegar do conserto, depois eu poder ver o que eu vou fazer com ele, colocar daí num estacionamento mais seguro e tudo mais. Mas aí, gente, o que acontece? Como eu tava com esse carro alugado, eu pensei, vou começar a colocar num estacionamento do lado desse mercado que tem, que não é um estacionamento pago, nem nada, é um estacionamento aberto, que muita gente coloca o carro ali. Só que, gente, eu nunca tinha me dado conta, e obviamente que isso não foi culpa minha, mas eu nunca tinha me dado conta que esse carro que eu peguei, ele era um carro mais visado, porque ele era um carro mais popular, dito popular, assim, entre aspas, aqui, pra que a gente possa, enfim, pensar nessa questão que aconteceu. E aí, chego eu, no dia seguinte, eu tinha estacionado o carro ali, pra pegar o carro, porque eu ia sair de casa a 1h pra chegar a tempo às 2h no meu compromisso, que era na minha nutróloga. E antes eu ia passar ainda pra comprar comida pras minhas cachorras e tapete higiênico e tudo mais que eu tinha que comprar pra elas. E aí eu já ia passar ali no caminho, numa loja dessas de pet, ia pegar as coisas que eu precisava e depois eu ia pra minha nutróloga. Eis que chego no carro e o carro estava arrombado, o carro estava com o vidro todo quebrado, o carro tinha sido depenado praticamente dentro, assim, tinham levado macaco, o pneu extra, né, ali o reserva, o step, né, no caso, e levaram tudo, triângulo, macaco, step, tudo. Né, e quebraram o vidro realmente, assim, deixaram até um chinelo com sangue dentro, sujaram todo o carro de sangue, assim, foi caos. Então, o que eu fiz? Eu, né, tirei todo o caco de vidro que eu pude do banco, assim, eu tava de calça, foi a sorte, e aí eu já peguei o carro, já desmarquei a minha nutróloga, né, disse que eu não ia conseguir ir e tudo, e segui direto lá pra locadora de veículos pra devolver o carro, pra eu poder pagar, né, os consertos e tudo mais. Foi um dinheiral isso daí tudo. Mas, enfim, né, isso não vem ao caso. O que importa é que, né, não aconteceu nada comigo e tudo mais, foi só uma coisa de bens materiais, mas ainda assim, gente, foi em questão de 15 dias que isso aconteceu. Em 2 semanas, bateram no meu carro mesmo, estacionado, e também, ainda por cima, pegaram o step, quebraram o vidro aí do carro alugado, carro reserva. Então agora eu já estou com o 3º carro. E haja inteligência emocional e resiliência pra gente lidar com tanta coisa, né, gente? Então foi um período, assim, bem difícil pra mim, no sentido de realmente ficar mais abalada, de ficar até com medo, de ficar mais insegura no meu próprio bairro, porque, enfim, né, estão assaltando o carro. E aí comecei a falar com as pessoas sobre isso e as pessoas começaram a me relatar, né, que realmente estava bem complicado aqui no bairro, que estava tendo muito problema com assalto a carro. E aí, gente, isso foi me deixando com muito receio, né? Por isso que eu acabei, então, falando com seguranças aqui do mercado da frente, para que eu pudesse colocar o carro ali, mediante os meus dados ali e tudo mais que eu dei pra eles.
E aí, agora tá assim, né? O terceiro carro já que eu tô usando em menos de 5 meses, né? Por uma questão, assim, de muita falta de sorte até, sei lá, o que aconteceu ali naquela hora que a pessoa bateu no meu carro estacionado, né? E aí, agora então, tô com o terceiro carro. O que me diz, né, que a minha fobia de direção realmente tá bem superada, ou praticamente quase não existe mais. Tá em remissão total ou parcial ali, quase para total, que a gente chama. É quase como se fosse uma cura, entre aspas, dentro da psicologia. Quando a gente fala em transtornos mentais, a gente não fala de cura. E, pra quem não sabe, fobia específica de alguma coisa, por exemplo, fobia específica de direção, fobia específica de avião, fobia específica de algum animal, enfim, todas essas coisas elas são um transtorno mental diagnosticável ali pelo Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o nosso DSM. E, enfim, né, é só pra curiosidade aí de vocês, mas esse transtorno ele tá, pra mim, né, em remissão parcial pra total, digamos assim. Porque justamente eu consegui dirigir 3 carros em menos de 5 meses, né? Tive possibilidade de pegar já a estrada e tudo mais. Então, assim, eu considero que a minha fobia, ela tá tudo certo, tudo indo, assim, tudo fluindo na direção de conseguir realmente superar essa fobia. Assim, diga-se de passagem, tá? Só que, gente, eu comecei a ficar muito assim, achando muito complicada toda essa situação, sabe? Que tinha acontecido em 15 dias e tudo mais. Até não sou uma pessoa muito espiritual, assim, não sou uma pessoa muito religiosa, nem nada nesse sentido. Mas até apelei pro lado mais espiritual mesmo, porque realmente, assim, não tem muita explicação pro que aconteceu ali nesses 15 dias. Foi uma coisa muito maluca, assim, tipo, baterem no carro e daí logo em seguida roubarem o carro da locadora e tudo mais. Então, todo dia eu vou lá, mesmo que eu não esteja pegando o carro algum dia ou outro ali, eu vou lá no estacionamento pra ver se o carro tá tudo certo e tudo mais. É um lugar, daí um prédio que fica fechado, né, com grades e tudo mais, mas enfim, seguranças me falaram, eles não têm como se responsabilizar pelo carro, né? Enfim, se acontecer alguma coisa com o carro, não tem como se responsabilizarem pelo carro, porque, enfim, eu tô deixando lá por uma questão de que eu não tenho onde deixar o carro por enquanto. Então eu conversei com eles e eles disseram que não tem como eles me assim, pegarem o carro no sentido de tirarem ele dali com um guincho e tudo mais, né? Conversei com eles nesse sentido, eles disseram que eles podem ir falando ali pro pessoal que o carro tá com algum problema de manutenção, que tá estragado e tudo mais, e vão deixando ali por enquanto, né? E eu falei pra eles, eu só preciso de um tempo pra conseguir realmente achar um lugar pra eu estacionar o meu carro. E eu pretendo, né, realmente estacionar o novo carro, no caso, o meu carro, de fato, num estacionamento daí, que eu tô procurando e tal. Até hoje eu vi um estacionamento que pode ser que eu consiga colocar. Mas por que eu contei toda essa história, né, gente? Agora vem o ponto do nosso episódio, mas eu precisava contextualizar tudo isso para que vocês entendessem onde eu quero chegar, certo? Então, assim, o que acontece? Esse momento da minha vida, que essas coisas todas aconteceram, assim, uma atrás da outra, eu realmente comecei a me questionar, né? Nossa, como é complicado mesmo a gente lidar com coisas que saem fora do nosso controle. Comecei a perceber isso, comecei a notar que pra quem tem esse tipo de desafio, realmente isso pode acabar com o dia da pessoa. Porque eu me considero uma pessoa que tem uma relativa flexibilidade, assim, com essa questão, né? Tipo, acontece alguma coisa ali fora do normal, acontece uma coisa de remarcação de agenda e tudo mais. Eu sou super flexível. Claro, a não ser que seja uma coisa assim que, enfim, o paciente acabou, por exemplo, desmarcando em cima da hora porque esqueceu, né? Aí, realmente, é uma coisa que não tem como a gente flexibilizar. Mas, assim, em geral, eu super flexibilizo as coisas, né? Se não vai passar por cima de uma coisa que é importante pra mim, se não vai passar por cima de um valor meu, eu super flexibilizo. Sempre olhando pras minhas necessidades e pros meus valores, que é uma coisa que eu falo muito aqui pra vocês. Mas por que, né, gente, então, que a gente tá falando tudo isso? Porque justamente a gente precisa aprender a ser mais flexível em relação a essas coisas que acontecem fora do nosso controle. Porque senão isso realmente acaba com o nosso dia. Vou só tomar um golinho de água aqui. Então, gente, se isso tivesse acontecido há 5,
10 anos atrás, eu não teria lidado da mesma forma como eu lidei. Eu não teria lidado tão de boa, entre aspas, aqui. E não que eu não tenha ficado chateada. É óbvio que eu fiquei chateada, gente. É óbvio que eu fiquei frustrada com isso que aconteceu. É óbvio que eu tive todas essas emoções. Mas logo eu entendi que isso não tinha o que eu fazer, assim, não tava nada dentro do meu controle. Então, o que eu posso fazer é daqui pra frente, né? Ver um outro estacionamento, ver um outro lugar pra colocar o carro, enfim. E aí resolver essa situação daqui pra frente. O que foi, não tenho mais como mudar. E eu preciso aceitar de uma forma até mesmo, assim, mais radical essa realidade. Só que se fosse anos atrás, gente, eu teria ficado muito ansiosa com essa situação. Eu teria... Nossa, talvez eu teria até desistido de novo de ficar com o carro. Porque realmente isso iria pegar na minha fobia, assim, né? Porque, enfim, poxa, eu tô com um carro, em 5 meses tudo isso acontece, então não é mais pra mim mesmo o carro. Eu talvez tivesse esse tipo de pensamento antes. Só que hoje eu já não tenho mais esse tipo de pensamento, ainda bem, porque eu amadureci nesse sentido. Eu realmente tenho noção de que eu amadureci bastante nesse sentido, assim, emocional, de lidar com essa questão de frustração e tudo mais. E, de novo, gente, não quer dizer que eu não tenha ficado frustrada, que eu não tenha ficado chateada. Eu fiquei. Eu realmente fiquei. Meu namorado viu como eu fiquei chateada. As pessoas ali na minha volta viram como eu fiquei chateada, mas em momento nenhum eu fiquei desesperada, ou eu fiquei dizendo que eu não ia mais querer ter o carro e tal, coisa que anos atrás eu tenho certeza que aconteceria, né? Pela minha falta de maturidade emocional que eu tinha naquela época. E ainda mais pela questão da fobia, que é um agravante, digamos assim, nessa questão toda com o carro. Mas, gente, isso não precisa ser com o carro, né? O carro foi só o exemplo que eu trouxe pra vocês entenderem o que aconteceu comigo, na minha situação. Mas isso, gente, pode se estender pra muitas outras coisas. Isso pode se estender pra um término de relacionamento. Isso pode se estender pra uma questão ali que mudou no teu trabalho. Isso pode se estender pra uma situação em que o teu chefe falou contigo sobre alguma coisa, ela te deu uma chamada ou te demitiu. Então, assim, pode ser uma série de coisas que, se acontecerem com algumas pessoas, isso pode acabar com o dia delas. Mas eu quero fazer um convite para vocês realmente refletirem sobre isso e entenderem que muitas coisas vão estar fora do nosso controle. E isso sempre vai acontecer. Não tem como a gente conseguir controlar tudo. Tem coisas que a gente consegue controlar. A gente consegue controlar o que a gente faz com o nosso tempo, como a gente gerencia a nossa agenda, como a gente vai lidar com as nossas emoções, o que a gente vai fazer a partir de uma emoção que a gente tem ali. A gente consegue controlar a forma como a gente fala com as outras pessoas, mas a gente não consegue controlar uma série de coisas. E essas coisas que aconteceram comigo, por exemplo, são algumas delas. Coisas que eu não tinha como controlar. Agora, o que eu vou fazer é tentar controlar algumas variáveis para que isso diminua a chance de acontecer. Por exemplo, colocar o carro no estacionamento, né? Que eu já entendi que aqui no bairro realmente não tem como o carro ficar fora do estacionamento. E aí, gente, eu quero realmente fazer um convite para vocês pensarem sobre isso e entenderem que essas coisas que aconteceram comigo, coisas que acontecem com vocês, a gente não consegue controlar de fato. A gente não consegue controlar a passagem do tempo, a gente não consegue controlar o que as outras pessoas fazem, né? Se eu pudesse controlar, por exemplo, o que esse cara que bateu no meu carro fez, nossa, eu com certeza teria controlado isso. Esse cara, essa pessoa, eu não sei quem foi, também tem mais essa situação, depois eu vou falar sobre isso. Mas, então, gente, se eu pudesse controlar o comportamento dessa pessoa, bater no meu carro ali, se eu pudesse dizer pra ela, não faz isso, cuida mais ali, enfim, tivesse do lado dela ali, pudesse até pegar o carro e dirigir por ela, se ela tivesse embriagada ou coisa assim, eu com certeza faria isso, se eu tivesse essa possibilidade, mas não é uma pessoa que eu conhecia, não estava sob meu controle, enfim, a gente não consegue controlar esse tipo de coisa, a gente não consegue controlar o clima lá fora, a gente não consegue controlar o que as outras pessoas pensam da gente, enfim, a gente não consegue controlar uma série de fatores. A maioria das coisas, na verdade, a gente não consegue controlar. A gente só consegue controlar aquilo que diz respeito imediato ao nosso comportamento. A forma como a gente age com as nossas emoções, por exemplo, é um comportamento. A forma como a gente vai fazer ali a nossa agenda, isso é um comportamento. Como a gente vai organizar a nossa agenda, ali é um comportamento. A forma como a gente vai gerenciar o nosso tempo, isso é um comportamento também. Porque a gente vai fazer uma série de coisas para gerenciar melhor o nosso tempo.
mas a gente não consegue controlar essas outras coisas que estão fora do nosso radar, fora da nossa possibilidade de controlar imediatamente aquilo. E aí a gente precisa aceitar isso de forma radical. Ok, isso aconteceu, é chato, é ruim, eu posso sim me sentir triste, frustrada, chateada, ansiosa com isso, tá tudo bem, mas eu vou resolver. E eu vejo que ultimamente, por ter essa característica mais madura agora de conseguir entender que as coisas são assim e pronto, né, e ponto final, não tem o que eu possa fazer pra mudar isso. Por ter entendido isso, eu vejo que eu me tornei uma pessoa que resolve muito melhor os problemas. E tomo melhores decisões a partir disso. Ficaria muito pior pra mim, assim, se eu tivesse lidado de uma forma diferente. Por exemplo, quando eu vi que o carro lá tava todo arrombado, né? Tinham levado o step e tudo mais. Se eu ficasse, sei lá, chorando ali do lado, ligando pra minha mãe e tudo mais, por exemplo, coisa que talvez eu faria 10 anos atrás, isso não me ajudaria em nada, mas só me deixaria talvez mais desesperada, mais em contato com aquela raiva, com aquela frustração, com aquela chateação ali e tudo mais. Então, não me ajudaria em nada. O que aconteceu ali foi que eu olhei para aquela situação, eu fiquei uns 15 minutos ali entendendo o que tinha acontecido com o carro, gravei ali algumas coisas e fui até a locadora do veículo para que eu pudesse resolver a situação. E fiquei lá umas 2 horas resolvendo essa situação. Tive que reformular toda a minha agenda naquele dia também. Mais uma coisa que saiu fora do meu controle, mas tudo bem. Eu peguei o novo carro e fui trabalhar depois num café. Foi o dia mais produtivo que eu tive? Lógico que não. Não foi. De longe, não foi o dia mais produtivo que eu tive. Mas foi um dia que eu consegui fazer algumas coisas que eu tinha que fazer. Priorizar as coisas que eram mais importantes pra mim naquele momento. E realmente fazer aquilo que eu tinha que fazer naquele dia. Eu não tinha atendimentos, eu tive a possibilidade de trabalhar num café mais perto de onde eu tava. E foi isso que eu fiz. Então, assim, gente, o recado de hoje é para que vocês possam trabalhar muito em vocês essa questão de flexibilizar. De flexibilidade cognitiva mesmo. De vocês conseguirem entender que tá tudo bem vocês se sentirem de determinada forma, como vocês estão se sentindo ali. Mas não tá tudo bem vocês se deixarem ser tomadas por essa situação. Porque realmente a vida sempre vai sair fora do nosso controle. Imagina quando vocês forem mães, quando vocês tiverem que mudar de emprego, quando vocês estiverem entrando num relacionamento novo, tudo isso faz com que a gente saia ali do nosso controle. E a gente precisa aprender a lidar com essas situações, porque a vida nunca vai parar de colocar coisas desafiadoras, novas e talvez até difíceis na nossa vida. Difíceis, né, no sentido de serem ruins, assim. Mas vão existir também muitas coisas boas, muitas coisas que vocês vão conseguir conquistar na vida de vocês. E aí comemorem esses momentos, para que vocês não deixem também a valência, a força, enfim, daquela coisa ruim, daquele desafio que vocês tiveram, tomar toda a vida de vocês. É importante comemorar também as pequenas vitórias, as pequenas coisas que vocês conquistaram, os bons momentos, porque justamente são eles que fazem a nossa vida ser mais completa, ser mais repleta daquilo que faz sentido pra gente. E aí, gente, então agora, só pra dar o desfecho da história pra vocês, estou aguardando meu carro ser consertado. Então, amanhã provavelmente eu entrarei em contato de novo com o lugar onde eu deixei o meu carro, pra ver se tá tudo bem, pra ver se, enfim, tem alguma coisa ali que esteja precisando, né? Ou se vai demorar muito mais tempo, se eles têm algum prazo e tudo mais. Vou entrar em contato com eles. Não tenho muita esperança de que o carro ainda vai estar pronto, porque recém na quinta-feira passada que chegaram algumas peças, que ele foi pra montagem e tudo mais. Mas, ainda assim, eu quero alguma notícia, né, pra conseguir ficar mais tranquila. Isso é uma coisa que me tranquiliza. Então, eu sei de algumas coisas que me tranquilizam, eu vou atrás dessas coisas também. Isso é muito importante também, tu entender quais são as suas necessidades naquele momento. E tentar buscar fazer com que as suas necessidades sejam atendidas, sabe? Isso é muito importante. E uma outra coisa, gente, que eu tô atrás agora também, é de entender se eu consigo as câmeras de alguns prédios aqui em volta, pra que eu consiga ver se eu acho a pessoa que foi responsável por ter batido no meu carro. Então, na verdade, eu já consegui as câmeras de um prédio. Não é um prédio que filma bem o lugar onde aconteceu a batida.
ele filma mais pra frente, mas de qualquer forma a pessoa tem que ter passado por ali, por aquele prédio pra conseguir sair daquela rua, dessa rua aqui que eu moro. E aí, vou conseguir fazendo isso, né? Agora, essa é a minha missão, assim, pra que eu possa ficar mais tranquila, pra que eu possa fazer tudo que tá ao meu alcance, pra que a pessoa que foi responsável seja de fato responsabilizada. Porque o que aconteceu pega muito no meu senso de justiça. E isso é uma coisa que pra mim não dá, né? Assim, é um valor meu. Justiça é um valor muito forte meu. E isso pegou muito no meu senso de injustiça, assim. Poxa, como é que essa pessoa faz isso, né? E isso ela não é responsabilizada, ela simplesmente sai ilesa, né? Enfim, claro que o carro dela também deve ter ficado todo despedaçado e tudo mais, mas ainda assim, o estrago que ela fez no carro foi necessário acionar a franquia. Então, assim, a franquia do meu carro, ela é uma franquia alta. Então, gerou muito custo essa situação. Gerou mais custo ainda porque também teve aquela questão do carro locado ali, que era um carro mais visado, ter sido assaltado, ter sido furtado. Mas enfim, gente. Essa é a situação toda que aconteceu. Ainda que eu tenha me pego nesse senso de justiça, como eu falei pra vocês, eu tô muito mais focada na resolução desses problemas, então em ver as câmeras e entender quem é que pode ter sido responsável por essa batida e tentar responsabilizar a pessoa que cometeu esse crime, né? Porque eu tive que fazer então um boletim de ocorrência pra cada uma das situações que aconteceu, né? Tanto a situação da batida quanto a situação do furto do carro e de terem pego o step e tudo mais, quebrado o vidro, certo? Então é isso, gente. Fica o meu convite para vocês conseguirem refletir sobre tudo isso que eu falei e flexibilizarem mais as questões de cognição mesmo de vocês, de crenças que vocês têm, de pensamentos que vão atrapalhar ali vocês, no sentido de que vocês não conseguem controlar tudo o que tá acontecendo na vida de vocês. Vocês conseguem controlar só aquilo que tem a ver com o comportamento de vocês, de forma imediata. Então, levem isso como uma lição de vida, assim. E eu acho que isso vai poder ajudar vocês em muitos momentos. Espero que isso ajude vocês em muitos momentos na vida de vocês daqui pra frente. De verdade, de coração. Então, gente, esse episódio foi pra dar a largada de novo. Estou voltando aqui pro Vem Com o Tempo podcast. Estava com saudade de gravar os podcasts, gente. Eu gosto muito desse momento aqui. É realmente uma gratificação, assim, pessoal poder fazer isso. E se eu puder ajudar um pouquinho cada pessoa que tá ouvindo aí do outro lado, eu já fico muito feliz. Se eu puder ajudar uma pessoa que seja, eu já tô muito feliz. Então, se vocês puderem compartilhar comigo como que vocês têm se sentido ouvindo os episódios, compartilhem comigo, porque isso faz muita diferença, gente, pra quem cria conteúdo. E aí, gente, eu, então, vou encerrar agora este episódio, porque ele já ficou bastante longo. E eu quero agradecer imensamente, gente, quem estava aqui até o final comigo. Se tu achou essa conversa útil, não esquece de compartilhar com alguma amiga que pode se beneficiar igualmente desse conteúdo. E já aproveita para seguir o Vem Com Tempo no Spotify e dar 5 estrelinhas para valorizar essa criadora de conteúdo que vos fala. E também tu pode aproveitar para se inscrever lá no canal do YouTube, no @Vem Com Tempo, para que tu possa também compartilhar as tuas ideias sobre os aspectos que são discutidos dentro dos episódios. E não se esqueça, eu não tenho todas as respostas, porque tudo vem com tempo. Um beijo e até a nossa próxima conversa.